Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nós encerramos o capítulo 2 de Samuel falando da responsabilidade dos pais e as consequências dos erros. Mas antes de entrar no capítulo 3, temos que observar os versos 18 a 21 do capítulo 2, que não comentamos e foi de propósito que deixei de comentar por causa de uma sequência que vamos tratar a respeito de Samuel. No início do livro, nós vimos que Ana, ela pede a Deus por um filho e promete deixá-lo na casa do Senhor para o serviço do Senhor. E as bênçãos de Deus são derramadas na sua vida, concebendo ela a Samuel e ela cumprindo o seu voto. O verso 18, ele vem para confirmar os votos de Ana, quando diz: Samuel ministrava perante ao Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de linho. Em tenra idade, Samuel buscava aprender e exercer seu aprendizado diante do Senhor, cumprindo também as recomendações da lei do Senhor citada no livro de Êxodo, sobre as vestes sacerdotais. Como diz o verso 19, Ana não deixou de demonstrar seu carinho e cuidado de mãe ao seu filho. De todo ano, quando eles iam ali para oferecer o sacrifício ao Senhor, ela levava uma túnica a Samuel, que usaria sobre a estola sacerdotal. Fica imaginando a alegria de Ana, mesmo diante de seu filho, mas ao vê-lo ali no templo, cumprindo os propósitos de Deus. Quando estamos na igreja e vemos as crianças louvando ali ao Senhor, adquirindo conhecimento da palavra, é maravilhoso, pois sentimos que elas estão sendo ensinadas a buscar o Senhor e adorá-lo como um Deus único e verdadeiro. Enche o nosso coração de alegria. Nos versos 20 e 21, ele abençoa a vida de Ana pelo que ela fez. E Deus, mais uma vez, ouve as orações de Eli, concedendo a Ana filhos e filhas. Passemos então para o capítulo 3. No verso 1, diz que Samuel continuava na sua juventude servindo ao Senhor perante Eli. Esta afirmação podemos entender que perante Eli era debaixo de seus ensinamentos, debaixo da sua experiência com Deus, e como já vimos e afirmamos anteriormente em outros estudos, de que devemos observar os ensinamentos das pessoas com mais idade, que tiveram mais tempo de vida, mesmo que pensemos que eles não têm assim, uma instrução teórica, mas carregam sobre si uma bagagem de experiência. E é isso que Samuel está observando com Eli. Na palavra de Deus, observamos que ele se manifesta aos seus escolhidos através de palavras. No caso, pessoas enviadas ou por visões. Mas vemos aí no verso citado, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram mais frequentes. Comentaristas afirmam, e eu acompanho o raciocínio de que Deus se calou naquele momento devido à falha de Eli e de seus filhos. Deus já não estava revelando mais as coisas a Eli, pois ele mesmo afirmou no capítulo 2, verso 35, que iria suscitar ou levantar outra pessoa para ocupar o lugar de Eli. Então, não mais teria necessidade de estar se manifestando a ele. Podemos chamar isso de silêncio de Deus. Quando observamos a palavra do Senhor na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, nós notamos que houve mais de 400 anos de silêncio na Bíblia, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Durante esses 400 anos, nenhum profeta foi registrado e nenhuma palavra de Deus foi registrada nas Escrituras. Não há um trecho específico na Bíblia que menciona que Deus se calou por 400 anos. No entanto, alguns estudiosos interpretam este período como um tempo de silêncio profético até a chegada de João Batista e Jesus Cristo. Se você observar o final lá do livro de Malaquias, no capítulo 4, verá a promessa de que a justiça de Deus estava para ser aplicada sobre o povo perverso. Mas, para o povo escolhido de Deus e fiel, iria prevalecer as bênçãos. O livro de Provérbios, no capítulo 28,
verso 18, não, 29, verso 18, nos diz: não havendo profecias, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Isso me faz recordar do povo de Deus no deserto. Quando Moisés subiu ao monte e estava recebendo ali as tábuas da lei, e se demorou um pouco. O povo achou que ele havia até morrido, e não ouvindo mais profecias através de Moisés, se corromperam e fizeram um bezerro de ouro para a adoração. Podemos supor então que o exemplo do que está ocorrendo em 1 Samuel capítulo 3 e no período intertestamentário é a desaprovação de Deus pelas ações dos homens, que insistiam em andar por caminhos tortuosos que desagradavam a Deus. Neste período da história, outros fatos ocorreram. A vida continuou. Os judeus testemunharam drásticas mudanças nas culturas circunvizinhas, o que inevitavelmente provocou transformações internas. O Império Persa foi desabado pelas conquistas de Alexandre o Grande, instalando a cultura grega ou o helenismo. Com a morte de Alexandre em 323 a.C., seus generais assumiram o poder, ocorrendo o poder ali dos Ptolomeus, os Seleucidas, os Asmoneanos e, por fim, os romanos. No ano de 63 a.C., quando o general romano Pompeu nomeou a Herodes como rei da Judéia, reinando de 37 a.C. ao ano de 4 depois de Cristo. O Novo Testamento se inicia com o povo judeu submetidos a uma potência estrangeira, que apesar de ser capaz, era tirano, governado por um povo que ainda aguardava a salvação. Apesar de não haver manifestação, Deus não deixou de estar presente com o seu povo. É tanto que vemos Samuel trabalhando normalmente ali no templo. É neste contexto de silêncio de Deus que o jovem Samuel se encontra trabalhando no templo e certamente seguindo as orientações de Eli. Para não delongarmos muito, e corrermos com a explanação das palavras, eu vou parar aqui no verso 1 do capítulo 2. E a partir do verso 2, nós vamos então observar a manifestação de Deus na vida de Samuel. Falamos aqui de profecias e períodos de silêncio de Deus. Temos que ter em mente a diferença entre o Velho e o Novo Testamento, a época de Samuel e os momentos em que vivemos. Naquele período, Deus ele se manifestava através de escolhidos para se dirigir ao povo, que eram chamados sacerdotes. Havia um mediador entre Deus e os homens. E quando Deus não enviava suas mensagens ou profecias, os homens se sentiam abandonados e buscavam outros deuses. Percebemos que neste silêncio de Deus havia uma estratégia para a escolha daqueles que estaria entregando as profecias a seu povo. Vemos a preparação de Samuel e a preparação de João Batista, que surgiu no Novo Testamento, anunciando a vinda do Filho de Deus. A partir da vinda de Jesus, sabemos que a sua morte na cruz nos livrou da necessidade deste mediador. Temos, então, livre acesso ao Pai. Podemos nos dirigir a Ele através de nossas orações. E se você achar que Deus não está te respondendo ou que as suas profecias já não existem mais, é necessário reavaliar a sua fé, pois Ele se manifesta nas nossas vidas até no ar que respiramos. Pode não ser da maneira nem na urgência que queremos, mas Ele nos responde. E a resposta a essas profecias, elas estão nas suas mãos. Basta você pegar a sua palavra, buscar entendê-la com fé e certamente a resposta virá. A Bíblia, ela é um instrumento da manifestação de Deus ao seu povo. E é nela que nós encontramos a palavra dele, o falar dele conosco e as promessas que ele tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos estar sempre buscando servir ao Senhor, buscar entender a sua palavra. Nós vamos parar por aqui hoje. Pega aí seu cafezinho, vamos tomar um cafezinho e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.